Bom dia, boa noite a quem estiver assistindo esse vídeo, dependendo do horário conto com a inscrição de todos no meu canal Pensando Direito, canal John Copt Facuri, no YouTube, que os senhores se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo. Hoje, como falar de um tema que está em voga, né, que é a liberdade de expressão, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, está previsto na Constituição. É livre, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, assegurados também os direitos à reparação de danos morais, materiais ou imagem. Então, até onde vai o nosso direito à liberdade de expressão? Muito bem. Quando nos expressamos pela internet, quando nos expressamos verbalmente, quando nós nos expressamos até no uso do direito constitucional de reunião, o limite está na própria Constituição e no próprio ordenamento jurídico. Porque no momento em que você faz você pode fazer uma opinião, liberdade de manifestação de opinião, por meio de crítica, por meio de questionamento, por meio de cobranças, ok? Mas nunca ela pode extrapolar o direito de terceiros, ou seja, a pessoa faz no uso do seu direito de liberdade de manifestação, seja pela via física ou na via virtual, pelas redes sociais, ela vai e extrapola esse direito, chegando ao ponto de praticar crimes contra a honra das pessoas, por exemplo, afirmar, por exemplo, que um determinado cidadão é usuário de entorpecente, que não deveria se candidatar a um determinado cargo político, ou então que tal magistrado, tal advogado, tal policial é desonesto. Então, esse tipo de manifestação já extrapola o direito constitucional previsto em relação à liberdade de expressão. Há um excesso, um abuso de direito que muitos por aí confundem como liberdade de expressão. Então, a internet vira uma terra sem lei. Eu posso escrever lá o que eu quiser, expressar meus mais profundos pensamentos a respeito de qualquer pessoa. Então eu posso chamar um camarada de canalha, de safado, de pilantra, de desonesto, de ladrão, de qualquer outra, daí para baixo, qualquer outra ofensa. E isso vai estar assegurado pelo direito. Isso vai estar assegurado pela Constituição Federal, pelo ordenamento jurídico. Nem sonho. Nem em sonho. Previsão no próprio ordenamento jurídico que existem limites à liberdade de expressão. Eu posso dizer que, por exemplo, determinada instituição, por exemplo, uma determinada operadora de plano de saúde praticou um ato ilícito. Isso eu posso dizer. Desde que eu tenha provas disso, evidente. Mas eu não posso ficar difamando, que inclusive existe a difamação, ela não é só contra uma pessoa física, ela pode ser praticada contra uma pessoa jurídica, porque você causa dano. Existem 3 tipos de crimes contra a honra, básicos, né? Injúria, ofender a dignidade ou decoro de alguém, difamação, imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, e calúnia, que é imputar a alguém fato definido como crime sabendo que essa pessoa é inocente. Então, eu não posso caluniar a pessoa jurídica, dizer que a Coca-Cola é traficante de drogas. Não. Quando eu falo isso, eu estou difamando a Coca-Cola, por exemplo, o McDonald's, etc. A Samsung, qualquer empresa. Então, e também não posso injuriar, falar a Coca-Cola é safada. Não. Para não dizerem que eu estou perseguindo a Coca-Cola, até porque eu gosto muito desse refrigerante,
Eu não posso afirmar que a operadora X ou então a TV, a emissora X, ela é lixo, é suja, etc. Não. Eu posso questionar a programação, questionar posições ideológicas, ok? Mas com argumentos sólidos e argumentos respeitosos. Nunca, nunca ofendendo a quem quer que seja, pessoas comuns, físicas ou empresas, que você ofendendo a reputação de uma empresa, você está sujeito à reparação penal e civil, a punição penal e a reparação civil pelos danos morais causados à empresa. Porque quando você difama uma empresa numa rede social, por exemplo, e difunde essa informação, e a empresa vem a ter perda de ganhos em relação à sua difamação, o senhor é responsável por essa atitude. O senhor ou a senhora, o autor da difamação. Então, portanto, a liberdade de expressão é limitada ao direito de terceiros. Existe uma frase que eu aprendi logo quando eu estava bem nos bancos universitários, que dizia o seguinte: ao livre exercício de um direito individual antepõe-se um que atua no interesse coletivo. Qual é o interesse coletivo quando há um excesso de abuso de direito de expressão? Há o interesse coletivo da paz pública. Então, quando você viola a paz pública, você ofende uma pessoa, faz com que essa pessoa tenha que tomar alguma medida contra você, você abusou do seu direito de liberdade de expressão. E a Constituição veda o anonimato. Então, a utilização de perfis falsos e tudo, você configura inclusive diversos crimes. Se eu digo lá no meu perfil está lá, John Facuri, o mundo inteiro sabe quem é John Facuri. Ainda mais agora que eu gostei dessa ideia de inovadora de fazer vídeos, estou virando youtuber da área jurídica, mas com a finalidade de... Porque assim, eu tenho 20 anos de advocacia, sou membro da OAB há uns 15 anos, com muito orgulho, que é uma instituição de respeito, é uma das poucas entidades de classe, ou se não a única, que ela briga pelo interesse coletivo, com algumas exceções, às vezes, por interesses particulares, mas na grande maioria das vezes, não foi à toa que durante a ditadura, uma secretária da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu uma carta-bomba e ela veio a falecer. Então ela estava se opondo ao regime, à Ordem dos Advogados do Brasil. Então ela não garante a elite dos advogados, porque a advocacia não é uma elite. O advogado nem autoridade é. Mas ela está garantido, na verdade, por exemplo, eu sou membro de comissão de prerrogativas da OAB, já fui conselheiro, já fui professor da Escola Superior de Advocacia. Então já encontrei advogados em situações que eu até não estava em plantão, em que o advogado estava sofrendo uma violação na sua prerrogativa. E já ia receber até uma voz de prisão em flagrante. Ele ia receber uma voz de prisão por completo abuso de poder da autoridade pública. Então, o que me foi recomendado, o advogado, quando ele estava exercendo a função dele, ele não estava exercendo a função exclusivamente para ele é pago para isso. Mas ele estava exercendo a função defendendo o direito de um cliente dele. Então, por isso que se diz que a advocacia, o advogado, a advocacia é um sacerdócio, e a profissão do advogado, ela é um munus público. Então, ela tem um viés público, a advocacia. Então, ela defende direitos, patrimônios, liberdades de terceiros. Então, quando você fere o direito de um advogado e a pessoa acha isso banal, usual, corriqueiro, ela um dia... É tão interessante essa questão, porque um dia ela irá, por exemplo, ela irá precisar de um advogado e ela vai encontrar um juiz, um delegado de polícia, um agente policial, um servidor da justiça, que vai negar o acesso do advogado
para que o profissional exercite seus direitos. E quando, por exemplo, pode ser você que esteja numa cama, num leito de hospital, dependendo da liminar, que esse advogado está lá num plantão judiciário, tentando conseguir, e para garantir a sua vaga numa condição de vida ou morte sua, tá? Então, no sentido de... E o advogado sofre esse abuso de poder. Tal qual como eu vejo com um absurdo, quando os advogados, por exemplo, também, está ligado ao tema liberdade de expressão. Quando o advogado ele é advogado de pessoas que cometeram crimes. Vejam, o advogado não defende o pecado, o advogado defende o pecador. Todos nós, em qualquer circunstância, podemos nos tornar réus e precisarmos de um advogado ou um defensor público. Digo advogado que eu estou falando da minha categoria. Então, dos meus colegas em geral. Então, quando criticamos o advogado que está exercendo uma função na advocacia criminal, além de abusarmos da nossa liberdade de expressão, nós estamos colocando em risco o nosso interesse. Porque numa via de mão dupla, que é a vida, um dia você pode ser réu. Poxa, mas professor, como é que eu vou ser réu, doutor? Simples. Um acidente de trânsito com uma lesão corporal. Aí que você dirigindo corretamente e um pai com uma filha passam na sua frente de moto e você pratica um homicídio de trânsito, vai ter que ser um advogado com especialidade em direito penal, notadamente na área de crime e delitos de trânsito, porque você vai responder por um processo criminal, mesmo que você preste socorro, mesmo que você vá ao hospital, você vai responder por um processo civil e criminal. Ok? Então, seu advogado, imagine, digamos que a criança seja uma criança extremamente amada pela população, ou pelo pessoal da região. Aí seu advogado é achincalhado, é humilhado no exercício da profissão. Ele vai recorrer à Ordem dos Advogados do Brasil. E com todo o direito, ele tem que ser, inclusive, desagravado por ofensa que ele sofra no exercício da função. Então imagine o senhor se tornando réu, ou a senhora se tornando ré. Ou em outro caso também, o pessoal vai, ofende o advogado, etc. Eu digo o advogado que não é o advogado criminoso, é o advogado do criminoso, da pessoa que é acusada ou do indiciado em inquérito policial. Por exemplo, tenta invadir a sua casa. Você pega uma arma branca, pega uma faca e vai lá, tem uma pessoa atrás da porta, abre a porta, você enfia a faca e constata que era uma criança tentando pegar uma pipa na sua casa. E agora? O seu advogado ele é bandido? Não. O seu advogado ele é desonesto? Não. O seu advogado, você virou réu e vai precisar de um advogado para exercício da sua defesa. Então você não gostaria que seu advogado sofresse violação nas suas prerrogativas, que ele tivesse amplo acesso aos processos, à acusação, para ele poder formular uma defesa a contento, dentro das regras técnicas da profissão e do direito. Ok? Então, a liberdade de expressão, inclusive o advogado, só último parênteses aqui, o advogado no exercício da profissão ele tem uma chamada imunidade profissional. Ele é inviolável por suas palavras e opiniões no exercício da sua profissão, desde que não constitua também, não pode abusar, desacato, por exemplo. O advogado, ele alega, porque como é que eu vou estar numa audiência e vou dizer para uma pessoa que praticou um crime de estelionato, por exemplo, audiência civil, comum, de cobrança. Eu digo, não, o senhor praticou estelionato.
Eu sou preso em flagrante porque eu estou dizendo que eu estou cometendo um crime de calúnia, imputando a pessoa um fato definido como crime. Não. É uma situação similar à liberdade de expressão, que também tem limite. Os deputados e senadores têm a liberdade de direito de opinião, eles não respondem pelos chamados crimes de opinião, pela imunidade parlamentar, dentro de limites. Então, não é porque eu sou um deputado, um senador, que eu posso sair ofendendo pessoas, discriminando raças, por exemplo, porque eu vou responder. Eu serei caçado e vou responder penal e civilmente por isso. Tá ok? Então, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor. A função desse vídeo justamente é difundir conhecimento jurídico, até para que se evitem danos. Tem diversas finalidades esse vídeo, porque às vezes a pessoa se instrui com um vídeo desse e está prestes a fazer uma postagem ofensiva, criminosa contra a outra. Então ela vai pensar duas vezes agora que ela pode se expor a um processo criminal ou civil. E usando perfis falsos, então, a situação só piora, porque entram outras tipificações penais. Falsa identidade, falsidade ideológica. Então, enfim, recomendo aos senhores tempero, moderação, exerçam seus direitos à vontade, dentro dos limites dos próprios direitos que lhes são concedidos. Tá certo? Então, desejo a todos boa noite, bom dia, bom descanso. Desculpem por ter me delongado nesse vídeo, mas a finalidade foi difundir conhecimento jurídico. E se deixar o advogado começar a falar hoje, ele termina daqui a um ano, ok? Então tenham sempre em mão seus advogados, seus defensores públicos, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem esse canal e agradeço a paciência de todos, tá ok? Boa noite, bom dia.